E aí, turma, seguindo então aqui com as formas da equação da reta, nós vamos agora ver a equação geral. Lembre de uma coisa, galera, ó, nós temos a equação fundamental da reta, a equação geral da reta e a equação reduzida da reta. No caso, assim, uma reta, ela tem uma única equação. Uma reta, ela tem só uma equação, a sua única equação ali. Porque é uma relação de y e x, as coordenadas dos pontos que fazem parte dessa reta. Porém, essa mesma equação pode ser apresentada de três formas diferentes, que é a equação fundamental, a reduzida e a geral. Então, são apenas formas diferentes de representar uma mesma equação, ok? Então, agora nós vamos para a forma da equação geral. Como é que nós vamos representar a equação geral de uma reta? Ó, vamos começar com o seguinte, eu tenho aqui ó, uma reta, aí eu tenho dois pontos conhecidos dessa reta, que é esse ponto A e esse ponto B aqui marcado. Então, nós temos uma determinada reta aí, na qual nós temos dois pontos conhecidos, o A e o B. Então, eu vou dizer assim, que o ponto A tem coordenadas x1 e y1, e o ponto B tem coordenadas x2 e y2. Né? Para representar aí que é um primeiro ponto e um segundo ponto. Por isso que eu diferencio suas coordenadas, atribuindo números 1 e 2. E aí, eu tenho um terceiro ponto genérico, né? É óbvio que, ó, se eu tiver apenas um ponto A e um ponto B, eles definem uma única reta, né? Uma única reta que passa por esses dois pontos. Existe uma única reta. Para que eu descubra uma determinada reta, que uma equação de uma reta, né, pegando um ponto geral, é óbvio que um terceiro ponto qualquer que eu pegue nessa reta, seja aqui, seja no início, aqui, seja no meio, um terceiro ponto que eu pegue, que faz parte dessa reta, obviamente vai ser um ponto que está alinhado com esses outros dois pontos, né? Ou seja, que é colinear em relação a esses dois, ou seja, para três pontos fazerem parte de uma mesma reta, eles são colineares, ok? Então, um terceiro ponto qualquer, que faz parte dessa reta aí, que eu estou chamando de ponto P, ponto qualquer. Então, ele vai ter aí um x e um y. Vou escrever só x e y porque estou generalizando, é um ponto qualquer. Obviamente, se ele está sobre essa mesma reta de A e B, AB, né? Obviamente, ele satisfaz a condição de alinhamento com os outros dois pontos. E quem é que lembra aí qual é a condição de alinhamento de três pontos? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Que o determinante da matriz formada pelos três pontos é igual a zero. Então, eu vou formar uma matriz aqui, ó, com um ponto qualquer, esse ponto P aí, então x e y, completa com 1, né? Lembre. E vou colocar os meus outros dois pontos conhecidos, que é o x1 e o y1 do ponto A, né? Completa com 1. E o B, o do ponto B, as coordenadas do ponto B, x2, y2 e 1. O que vai acontecer? Olha só. Esse determinante ele deve ser igual a 0. Então, vamos calcular aí esse determinante. Lembra que esse x1 e esse y1, eles são pontos conhecidos da reta, certo? Então, vão ser números aqui, ó. Por exemplo, 1, 2, 1, 4, menos 1 e 3. Vão ser pontos, vão ser valores, né? E aí, quando eu calcular o determinante, eu vou chegar no número. Só que aqui eu vou fazer de uma forma geral, genérica, né? Considerando que são dois pontos conhecidos. Então, vai ficar o quê? Eu vou pegar aqui a diagonal principal. Vou repetir, né, as duas primeiras colunas para calcular esse determinante, que é, vou repetir até de outra cor aqui para diferenciar, né? Seu x, x1 e x2, primeira coluna repetida, segunda, y, y1 e y2. Repetindo as duas primeiras colunas, agora eu faço o determinante. Vou pegar a diagonal principal primeiro, ó. Esse vezes esse vezes esse. Fica o quê? Ó? X vezes y1 vezes 1. Certo? Então, eu vou colocar agora aqui em cima. Deixa eu fazer de preto. Né? Pretinho, porque o azul eu estou pegando somente o cálculo da diagonal principal. X vezes y1. Então, eu vou colocar y1, x.
porque o y não é um número, né? Então o coeficiente vem na frente. Agora a outra diagonal aqui, ó, principal, y vezes x2. Então vou colocar aqui mais x2y. Por que o x2 vem na frente? Porque ele é um número. Lembre-se que as únicas incógnitas são x e y. x1 e y1, x2 e y2 estão representando números aí, coeficientes, números fixos, certo? E a terceira diagonal aqui, ó, x1 vezes y2. Então, mais x1 vezes y2. Aqui os dois são coeficientes, né? Agora vamos para a diagonal secundária. Vou fazer de verdinho. Começando aqui, ó. 1 vezes y1 vezes x2. Vai ficar y1 x2. Como é secundário, então eu coloco menos, né? Então vai ficar y1 x2. Outra, x vezes 1 vezes y2. Menos y2x, né? X vezes y2. E por último eu tenho aqui y vezes x1 vezes 1. Então fica menos x1y. Esse é o determinante, igual a zero. Eu não vou colocar ali igual a zero porque acabou o meu espaço aqui, apesar de aparecer aí no vídeo que tem espaço, mas não tem, tá bom? Vamos continuar então o nosso cálculo. Agora observe uma coisa. Vamos juntar os termos de incógnitas. Ó, eu tenho aqui ó, y1x. Cadê o outro termo que tem x? Está aqui, ó, y2x. Professor, mas aqui tem um x também, ó. Não, mas lembre-se que é o x2, ó. x1, y1, x2, y2 são números fixos, né? Eles são coeficientes. Ficou confuso por ser x1 e x2 por causa são dos pontos, mas eles são números fixos, então vai ficar assim, ó. y1x menos y2x. Peguei os termos apenas com x. Agora eu vou pegar os termos apenas com o y, ó. x2y aqui. E bem aqui na frente tem x1y. Então vai ficar ó, mais x2y menos x1y. Mas, agora eu vou pegar os outros termos aqui ó, que são independentes, porque ó, são números, né? Ó, x1y2 menos y1x2. Por quê? São números fixos, né? Então, tá de boa. Igual a zero. Agora eu vou colocar em evidência os números aqui, ó. No caso, o x aqui ó, vai ficar assim, ó. y1 menos y2 entre parênteses e vem o x para fora, certo? Que aplicando aqui a distribuição, né, que é o famoso chuveirinho, ó, volta para aquilo ali. Então, eu estou fazendo o processo inverso da distribuição, que é colocar em evidência. Aí aqui, mais. Aqui eu vou colocar o y em evidência. Então vai ficar o quê? x2 menos x1 vezes y. E aqui eu repito porque não tem ninguém semelhante, né? Então é x1y2 menos y1x2 igual a zero. Posso até colocar isso aqui entre um par... Depois eu vejo, a gente fala isso aí. Aí é o seguinte, observe que esses números, ó, eles vão ser constantes, porque eu estou falando de pontos conhecidos, né? O ponto A. Ó. Esse y1 menos y2 é o quê? É a subtração do y do ponto A com o y do ponto B. Então, vai ser um número fixo de dois pontos que eu conheço. Então, a gente chama de uma letrinha, vou chamar de A minúsculo, de um coeficiente. A mesma coisa aqui, ó, x2 menos x1 é a subtração de quem? Da abscissa do ponto B com a abscissa do ponto A, né? Eu vou chamar ele aqui de um Bzinho minúsculo. E esse termo aqui, ó, também vai ser constante. Então, eu vou chamar de C. Porque aí a gente chega nessa equação aqui, ó. A gente vai chegar ao seguinte, substituindo aí, ó, vou ficar assim, ó. AX mais BY mais C igual a zero. E essa é a forma da equação geral, é a forma geral de uma equação de uma reta.
da equação de uma reta, né? Então, a forma geral da equação de uma reta é isso aí. AX mais BY mais C igual a zero. Quem é esse A, esse B e esse C? Ó? O A é Y1 menos Y2. O B é X2 menos X1. E o C é isso aqui, ó, X1, Y2 menos Y1, X2. Ou seja, o produto do X do A pelo Y do B menos o produto do Y do B pelo X do A, né? Ó. Eu não preciso decorar isso aí, basta a gente saber isso aqui, ó. A forma da equação geral de uma reta. Professor, não entendi nada daqui do que aconteceu pelo meio. Bom, o que é importante você saber aqui, galera? É óbvio que eu passo a demonstração para quem puder entender, mas o que é importante saber aqui? Que se eu tenho dois pontos de uma reta, eu pego as coordenadas genéricas x e y e jogo na matriz. Através da matriz, eu chego aqui, ó, na equação geral. Então, é isso que a gente precisa saber. Por exemplo, vou colocar aqui um exemplozinho bem, só para a gente identificar primeiro os coeficientes, né? Ó. Olha só, eu tenho aqui 2x menos y mais 1 igual a zero. Essa equação está na forma geral? Sim, ó. Observe, a forma geral é o quê? É eu ter x e y no primeiro membro igual a zero. É isso, a equação geral. Porque aí, ó, quem são os coeficientes dessa equação aqui? Os coeficientes, ó, o coeficiente A é aquele que acompanha o x. Quem é que está junto com o x? O 2. O coeficiente B é o que está na frente do y. Quem é que está com o y aqui, ó? Não tem ninguém, é 1. Ó, o sinalzinho, então, é menos 1. E o C é igual a 1. Ok? Aí, nos próximos vídeos aí, nós vamos trazer alguns exemplos sobre formas da equação, tanto da geral como a reduzida. Beleza?